Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui no meu escritório de educação. Hoje é 27 de abril de 2021, são 7 horas e 57 minutos. Um sol maravilhoso aqui na cidade de Floriano. Pois é, pessoal, estamos dando continuidade aí ao trabalho com alguns escritores aqui do estado do Piauí, especificamente com um trabalho realizado pelo Adrião Neto, que é o livro Piauí em Letras 2, né? Esse trabalho a gente vem fazendo uma leitura de alguns poemas desses escritores, usando uma abordagem mais específica com a estética da recepção, que é a interação entre o texto e o leitor, né? E a gente aborda de uma maneira simples, honesta, para que você que está nos assistindo, você que ainda não conhece bem a literatura, a poesia, possa entender que é fácil a gente conhecer a escrita poética desses escritores. Basta você ter um pouco de paciência e atenção, ok? É importante dizer que esse trabalho tem o objetivo de promover a leitura com a comunidade dos professores e alunos de língua portuguesa da escola pública do município de Floriano, ok? Bom, vamos ao que interessa ao nosso trabalho, né? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês um poeta, um escritor que eu acho muito interessante para aqueles que realmente gostam de poesia de cordel. Estou falando de Luiz Augusto Pereira Borges, né? Brasileiro, nascido em Uruçuí, região sul do Piauí, nascido em dezembro de 1975, teve sua trajetória escolar sempre em escolas públicas. Em 2003, graduou-se em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí. Atualmente é professor de língua portuguesa na rede municipal do ensino e administrativo do município. Colaborador da revista Espaço Literário, que circulou no município no final da década de 90. Né? Poeta cordelista, aborda em seus textos temas simples e do cotidiano, empregando uma linguagem simples com uma escrita próxima ao falar, né? Além do cordel, aborda outros gêneros como pequenas crônicas, narrativas e poemas. Eu já lecionei, na verdade, lá na Universidade Estadual do Piauí, em Uruçuí. Gente, é interessante como as pessoas de lá têm uma facilidade de poder ter um interesse pela poesia, pela literatura. É um povo maravilhoso. Quero saudar aí em nome de Luiz Augusto Pereira Borges a todos os nossos companheiros aí de Uruçuí, professores de língua portuguesa de Uruçuí. É muito bom lá, uma cidade maravilhosa, entendeu? Bom, eu escolhi aqui para falar sobre o Luiz um poema que eu achei interessante, porque poesia de cordel é uma poesia popular que nos oferece o que é de bom assim para conhecer a cultura do povo, né? E a poesia de cordel é riquíssima, né? Você sabe que a poesia de cordel ela tem uma origem portuguesa, né? E foi se adaptando aqui aos nossos traços culturais aqui da nossa terra, né? O jeito de escrever, né? Porque a poesia de cordel é medieval, entendeu? Vocês sabiam que ela é medieval? Ela é uma poesia antiquíssima, entendeu? E aqui no Piauí, principalmente aqui no sul do Piauí, existem pessoas que trabalham aqui mesmo em Floriano. Eu queria dar um abraço aí
ao Simeão Barbosa, que é o maior escritor de literatura de cordel aqui de Floriano, né? E, bom, eu escolhi aqui um poema do Luiz Augusto, um poema interessante. O tema é O Mentiroso. Vamos ler, né, pessoal? Lembrando, para você que é professor de língua portuguesa, sempre faça uma roda de conversa com seus alunos antes de iniciar a roda de leitura. É importantíssimo isso, entendeu? Para que a gente possa se adaptar melhor ao processo de ensino-aprendizagem com esse tipo de leitura, esse tipo de literatura também, né? Uma roda de conversa sobre o que é o cordel, para que a gente possa melhorar nosso trabalho como educador. Muito bem, vamos lá. Luiz Augusto, O Mentiroso. É um poema de cordel muito interessante. Ele fala aqui no poema: a mentira é um pecado que nos deixa em atenção. Mentir para todo lado pode causar confusão. Quem já mentiu um bocado pode não ter salvação. Falando com um camarada do meu tempo de criança, fazia coisa engraçada e às vezes fazia lembrança. Mentia em disparada, fazia coisa enfeitada só para encher a pança. Passava necessidade no lugar onde vivia, rodava toda a cidade, de noite e de dia. Só tinha felicidade, falo franco e com verdade, era no dia que comia. Quando alguém lhe arrumava uma boia para comer, aquilo lhe agradava, ele vinha agradecer. E, vez em quando, planejava, o pensamento organizava, pensando o que ia fazer. No meio da dificuldade, para poder resistir, desenvolveu a faculdade e aprendeu a mentir. Mentiu que virou verdade e sua fama na cidade era de fazer sorrir. De cara limpa mentia, sem ter medo de errar, era bom no que fazia, mas não queria trabalhar. E onde ele o povo via, com certeza já sabia que uma mentira ia soltar. Mas tinha um bom coração, mentia por necessidade, né? Devido à situação e tanta dificuldade. Mentia com emoção, caía qualquer cidadão padecendo em caridade. O homem era mentiroso, quem o via pode dizer, era muito habilidoso na arte de convencer. Para mentir genioso, o mentiroso jeitoso mentia para sobreviver. Olha, gente, o poema de Luiz Augusto, O Mentiroso, ele tem uma verdade. Existe na cultura popular essa representação do ato de mentir como sobreviver. Não é à toa que o grande Ariano Suassuna, quando escreveu O Alto da Compadecida, com seus personagens célebres, né? Tem lá um mentiroso, mas ele mente para sobreviver diante de tanta dificuldade que ele se encontra naquele sertão. Aqui no poema O Mentiroso, de Luiz Augusto, é interessante quando ele faz uma relação da mentira com algumas questões interessantes da vida humana. A mentira é um pecado que nos deixa em atenção. Mentir para todo lado pode causar confusão. Quem já mentiu um bocado pode até não
pode não ter salvação. É verdade. Para a religião católica, mentir é um pecado, né? Mentir não é uma coisa boa. Mas para quem é pobre, para quem realmente precisa e passa fome, às vezes a gente vê a mentira como uma sobrevivência. Mas eu entendo que essa questão da mentira, às vezes, ela se torna um mal, porque a vida que a gente leva aqui, nesse quintal de mundo chamado Piauí, muitas pessoas se aproveitam dessa mentira para fazer o uso da má fé. E não é bom. Porque a vida aqui não é fácil. E muitas das pessoas que vivem dessa mentira usam para poder manipular outras pessoas. E às vezes até tirar delas o que elas não têm, né? Eu vou tentar tirar um proveito diferente do que o poema nos revela, porque é interessante a poesia do Luiz Augusto, porque ele fala da mentira de uma maneira bastante caricata, né? De uma maneira, como é que se fala, bem alegre, divertida, né? Porque ele fala de um sujeito que aprendeu a mentir para poder sobreviver, né? É o que mais a gente vê aqui. Tem muita gente que fala o ato de mentir não só para sobreviver, mas para se dar bem na vida, né? Que é o que a gente mais vê aqui na nossa região, né? Parece que virou uma cultura. A mentira virou uma cultura deslavada, né? Para muita gente se dar bem na vida aqui. Porque tem muita gente que vive aqui e acredita a mentira se torna uma verdade aqui. Tá entendendo? Isso criou uma cultura, isso deu para algumas pessoas e ainda vem dando oportunidades de se aproveitar de algumas posições na sociedade civil organizada. Aqui na segunda estrofe ele fala uma questão interessante. Falando com um camarada do meu tempo de criança, fazia coisa engraçada e às vezes fazia lembrança. Mentia em disparada, fazia coisa enfeitada só para encher a pança. É verdade. A fome, muitas das vezes, faz com que você tenha que mentir para poder comer. Isso é uma realidade aqui. Eu conheço muitas pessoas desprovidas de dignidade. Eu digo dignidade, gente, é pessoas que realmente não têm casa, não têm terra, não têm emprego, não têm trabalho. E elas às vezes, chegam, mentem para poder comer, para poder sobreviver. Isso, eu acredito que no Brasil isso virou uma situação crítica hoje, porque hoje nós estamos enfrentando uma das maiores crises sanitárias, né, aqui no Brasil. Mas, infelizmente, hoje, falando aqui, com um pouco do poema do Luiz Augusto, a fome voltou a ser um problema social. Então, acho que quando Luiz Augusto fala sobre a questão da mentira em relação à fome, é porque realmente você sabe que muita gente aqui passa necessidade, passa dificuldade para sobreviver diante de uma desigualdade muito grande no nosso estado do Piauí, principalmente aqui em Floriano, onde a maioria das pessoas
não tem uma formação escolar digna, porque a maioria dessas pessoas da classe trabalhadora só termina o ensino fundamental. Às vezes eu fico olhando, observando muita gente jovem que não tem trabalho, não tem emprego, não tem renda. E eu me pergunto, o que aconteceu com essas pessoas quando elas eram crianças? Por que é a escola? Por que a escola? Por que a família? Uma sociedade organizada, uma sociedade democrata, ela tem um compromisso com a educação. Eu te pergunto, por que essas crianças não chegaram a concluir, como eu concluí o ensino universitário? Aí você vai me dizer, mas você teve o privilégio porque estudou em escola particular. Não. Eu me dei o direito de colocar na minha vida e vi a situação do meu pai e da minha mãe e disse para mim mesmo, eu preciso concluir os meus estudos. Eu preciso ter uma profissão. Hoje eu sou professor. Tá entendendo? Porque é necessário, gente, a gente pensar na nossa vida como um planejamento para não passar que muitos florianenses aqui do Piauí vem passando. Fome, né? Vamos dar continuidade ao poema. Quando ele fala, passava a necessidade no lugar onde vivia, rodava toda a cidade, de noite e dia, só tinha felicidade, falo franco e com verdade, era no dia que comia. Isso é uma verdade. É o que eu mais vejo aqui no Piauí, onde eu ando, em algumas cidades, até mesmo no Pará, onde eu sou concursado, né, efetivo, você vê a situação de muitos cidadãos, pessoas, mulheres, crianças, na rua, passando fome, né, necessidade. E as políticas públicas do poder executivo não se dão conta de que são seres humanos, né? São pessoas que realmente precisam, porque perderam a perspectiva da esperança. Luiz Augusto fala, quando alguém lhe arrumava uma boia para comer, aquilo lhe agradava, ele vinha agradecer. Em vez em quando planejava, o pensamento organizava, pensando o que ia fazer. Eu acho que o Luiz, ele é um retrato falado. Ele nos mostra o retrato falado daquilo que realmente a gente vê na nossa sociedade. Eu acho que ele vê isso de uma maneira tão prática, tão real, que a gente, quando lê esse poema, é um poema político, contestativo, tem uma contestação social, né? O poeta, o escritor, o Luiz Augusto, escreveu esse poema, não foi só pelo fato da poesia, mas foi um fato de ele ter consciência da situação pela qual o trabalhador vive nesse país. Você vê que esse é um poema que realmente ele nos... A poesia, a linguagem é direta, é simples, entendeu? E outra questão que nos remete esse poema de Cordel, como todos a poesia de Cordel, é a oralidade. É muito forte a oralidade na escrita. Por isso que a poesia de Cordel, ela é uma poesia que tem uma certa grandeza de ser uma literatura que fala o que o povo realmente sabe, a verdade dos fatos. Luiz Augusto fala,
nesse poema. Ele diz: no meio da dificuldade para poder resistir, desenvolveu a faculdade e aprendeu a mentir. Mentiu que virou verdade, e sua fama na cidade era de fazer sorrir. Aqui em Floriano existem vários poetas de cordéis que não escrevem. Alguns eles só cantam. É a poesia falada, improvisada. E eles falam a realidade de uma maneira que eu, leitor de poesia, de literatura, não consigo escrever. Porque ser um poeta de cordel é você fazer uma poesia do flagrante, aquela poesia concisamente do flagrante social na hora, entendeu? E Luiz Augusto faz essa poesia de uma maneira muito perfeita, sublime, tá entendendo? Com as rimas, com tudo que é direito de um bom poeta de cordel. Eu vou terminar esse poema falando aqui na última estrofe, que é muito interessante. O homem era mentiroso, quem o via pode dizer, era muito habilidoso na arte de convencer. Para mentir genioso, o mentiroso jeitoso mentia para sobreviver. A sobrevivência para nós brasileiros aqui do Piauí não é uma necessidade, é um ato de luta diária. Algumas pessoas, quando elas não têm mais o que falar, começam a mentir. Muitas delas mentem para poder continuar vivendo, comendo o que os outros comem e ele não tem. Por isso que eu acredito que esse poema de Luiz Augusto, O Mentiroso, nos revela uma verdade dentro de várias mentiras. O nosso Piauí precisa, urgentemente, de uma cultura. E essa cultura está aqui, dentro desse livro, dentro desses escritores. Eles estão falando o que a gente precisa ouvir. Se você está me ouvindo, é porque você realmente consegue entender. Luiz Augusto é um escritor, é um poeta, uma pessoa que precisa ser ouvida. Muito obrigado. Bom dia a todos. Aqui tem cultura.